frequência, para ninguém esquecer. Pronto, acredito já está gravando, então oficialmente boa noite, gente, a todos vocês. Boa noite. Eu sou o professor Leonardo Pinheiro, né? Acredito que muitos de vocês já devam ter visto na disciplina lá as gravações que eu coloquei disponível, também nas apresentações. Eu vou estar junto com vocês na caminhada desse bimestre na disciplina de metodologia, no curso de turismo. Gostaria de dizer para vocês que é um prazer poder estar aqui no nosso sextou, né? É um sextou de muito conhecimento, de muita construção coletiva, de muito aprendizado. Quero dizer que isso é uma troca, né, muito interessante, em que eu também aprendo muito com vocês, com as experiências, e é isso que torna a nossa disciplina ainda mais relevante e rica, tá? Então, eu vou começar aqui, pessoal, a fazer a projeção dos slides para que a gente possa seguir, né, toda a estrutura e a divisão da nossa aula de hoje, da nossa primeira live. Vocês vão observar que eu separei esse momento da nossa live, né, em 3 momentos. O primeiro momento vai ser uma apresentação pessoal rápida minha. Em seguida, logo no segundo momento, eu vou fazer uma apresentação da disciplina. A apresentação da disciplina, vocês também viram lá, ela tem aula gravada sobre isso lá no SIGA. E logo no terceiro momento, a gente vai entrar já nos aspectos e na abordagem de metodologia de trabalho científico. E aí a gente vai falar aqui algumas questões importantes. E, claro, no final é aquele momento em que a gente vai dar um espaço para a gente ter uma troca, para ter tiragem de dúvidas, para que vocês também possam ficar bem à vontade de estar participando da nossa disciplina. Tranquilo? Antes de eu começar a projetar, eu quero saber um feedback de vocês. O áudio tá ok, gente? Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Show! Muito bom. Então, vamos lá. Tá bom. Se vocês escutarem algum barulho, né, de fundo, é meu filho, tá? Então, de vez em quando, ele pode estar correndo aqui perto aqui no escritório, e aí vocês podem estar ouvindo aí. Mas vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Alguém pode só me confirmar se vocês conseguem visualizar? Sim. Nós estamos visualizando aqui. Sim, professor. Show! Então, vamos lá. Bem, né, desde já eu quero agradecer também, tá, a participação do Renato, da Bruna, né, dos outros tutores que, porventura, né, possam estar entrando aí na nossa live de hoje. Como eu falei, a nossa live ela está sendo gravada, então, em seguida, o link ele vai ser disponibilizado para vocês. Assim que for gerado o link, eu disponibilizo ele lá pelo SIGA, para que vocês possam reassistir a nossa live e aqueles que não puderam estar presentes poder fazer assistir e ter os conhecimentos da nossa primeira live da disciplina de metodologia, tá bom? Bem, como eu estava falando também para vocês... lembrando também uma coisa importante, que foi um recado que o Renato deu antes da gente iniciar a aula, que é importante principalmente para os outros alunos que entraram depois. O Renato ele vai estar disponibilizando a lista de frequência, tá, gente? Eu acredito que por volta de 8h15 ele já está colocando o link aqui no chat. Então, só para avisar, para que vocês também possam aguardar. Bem, voltando aqui, como eu estava falando, meu nome é Leonardo Pinheiro, eu vou estar com vocês ao longo, né, desse bimestre na disciplina de metodologia, aqui no curso de turismo do SEAD. É um prazer poder estar aqui ministrando a disciplina para vocês, de 5 polos distintos, cada um com as suas pluralidades e, ao mesmo tempo, também as singularidades da realidade de cada região. Mas antes da gente entrar especificamente para falar de metodologia, eu quero fazer uma rápida apresentação pessoal. Eu sou de Fortaleza, no estado do Ceará. Se tiver alguém de Fortaleza aí também, ou cearense, diga aqui no chat para que eu possa ver depois, um conterrâneo, tá? Mas desde 2012 eu moro aqui no estado do Piauí. Atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, no campus de Floriano, onde eu ministro disciplinas, né, na área de administração de empresas, no curso de administração aqui da cidade de Floriano, principalmente na graduação.
Mas, além de dar aula na graduação, eu também ministro disciplinas na especialização, né? A disciplina da especialização que eu ministro é exatamente sobre processos criativos, é a especialização na área do mundo do trabalho, também pelo SEAD. E também sou o professor do mestrado em administração pública. E aí, já no mestrado, já é uma outra disciplina, que é a disciplina de Estado, Governo e Administração Pública. E no curso de turismo, eu fico responsável, né? Eu estou responsável nesse momento pela disciplina de metodologia. É uma disciplina que eu confesso para vocês que eu sou suspeito para falar, porque eu amo de paixão, tá? Eu tenho um carinho muito especial pela metodologia, porque a metodologia, para mim, ela possibilita uma visão de mundo, tá? Ela possibilita abrir olhares, possibilita uma visão crítica, possibilita a gente descobrir novos conhecimentos e ter também a autonomia do conhecimento que a gente está adquirindo. Então, assim, é um prazer gigante, né, poder ministrar essa disciplina, não só aqui para vocês, mas sempre que eu tenho oportunidade de ministrá-la. E a gente vai entender ao longo, né, não só da nossa live de hoje, mas ao longo de todas as outras, o quanto metodologia científica ela é importante para a gente, não só enquanto estudantes universitários de ensino superior, mas para a nossa vida em geral. Sou formado em administração de empresas, tá, gente? Então, tenho bacharel, tenho mestrado na área de administração e o meu doutorado é na área de psicologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu fui seguindo exatamente a linha de análise de comportamento. Então, eu estudo tanto o comportamento organizacional, como eu estudo o comportamento do consumidor, né? Na área de comportamento organizacional, aí focado bem mais na área de empresas, né? Temas de pesquisas, tanto na graduação como na especialização e no mestrado, eu estudo principalmente prazer e sofrimento no trabalho, tá? Na área de comportamento do consumidor, e aí é onde entra também a perspectiva do turismo, eu estudo o comportamento, né, do consumidor em ambientes turísticos, né, e diversos outros elementos também, consumo compulsivo, consumo impulsivo, e sempre levado, né, e direcionado aí a beber muito da literatura e da área de psicologia, tá? Então, dentro dessa esfera acadêmica, eu acabo tendo muito esse direcionamento, tá? E podendo aqui também estar atribuindo diferentes olhares, né, diferentes pluralidades para a nossa discussão. Então, como eu já estava falando, né, aqui a nossa ideia é, além dessa apresentação pessoal, a gente poder falar novamente uma rápida apresentação da disciplina, só para aquele aluno que já assistiu a aula gravada, recapitular aquilo que eu falei, também ter um momento para tirar dúvidas e também, logo em seguida, a gente entrar no aspecto da metodologia em si. Pessoal, nesse momento, eu não consigo visualizar vocês, tá? Na minha tela, eu só vejo os slides. Porém, eu quero sugerir para quem tiver interesse em falar, tá? Vocês podem ligar o microfone para que vocês possam ter a voz em que eu possa, né, disponibilizar para que vocês também possam estar participando, possam estar falando, tá bom, gente? Porque às vezes vocês só levantam a mãozinha, mas eu não consigo visualizar aqui quem Tudo bem. Falar ou não. Tranquilo? Tudo bem, professor. Bem, falando inicialmente sobre a ementa da disciplina, né, a ementa da disciplina ela vai estar dividida, né, em algumas áreas de conhecimento super interessantes. A disciplina de metodologia, ela possibilita exatamente esse start inicial para que vocês compreendam o que é metodologia científica. Muitas vezes o aluno entra no ensino superior e essa palavra pode parecer um tanto estranha, tá? Então, é por isso que a gente começa a falar de metodologia, mesmo desde um conhecimento prévio, para que a gente possa ir engatinhando em forma de um processo até a gente amadurecer o conhecimento em relação a método. A gente vai iniciar, então, a disciplina falando sobre conhecimento humano, onde a gente fala de origem e evolução. Em seguida, a gente vai ter concepções e tipos de conhecimento. Depois, a gente fala sobre espírito científico nos estudos acadêmicos. Logo em seguida, conceitos básicos em metodologia científica. Depois, produções técnico-científicas. E logo depois, técnicas de estudos. Professor, pelo amor de Deus, a gente vai ver tudo isso hoje? Não, tá? Fiquem tranquilos. Isso aqui é a ementa que está prevista para a nossa disciplina ao longo desse bimestre. Deixa eu só aceitar aqui algumas pessoas, gente. Tem gente aqui querendo entrar? Só um instante. Pronto. Então, aqui é o que está previsto para a gente poder analisar ao longo do nosso bimestre,
tá? Na disciplina de metodologia, e aí vocês podem observar que esse conteúdo ele já está, inclusive, dividido lá nas aulas que estão disponíveis lá no SIGA. Falando em aulas, tá? Aqui eu coloquei o conteúdo programático do nosso primeiro bimestre, que vai estar do dia 1º de agosto até o dia 30 de setembro. Vocês podem observar que tem 6 aulas lá no SIGA. Tudo isso que vocês estão vendo aqui já está lá na plataforma. Então, a gente vai ter a primeira aula, que é a apresentação da disciplina e visão geral de metodologia, onde vocês vão ter um link do YouTube em que eu faço a gravação dessa apresentação. Vocês vão ter uma aula 2 gravada sobre conhecimento humano, desde a origem e evolução desse conhecimento. Também o link no YouTube. Aula 3, espírito científico nos estudos acadêmicos. Aula 4, conceitos básicos em metodologias e produções técnico-científicas. E aula 5, técnicas de estudo. Vocês estão vendo que da aula 1 à aula 5 é exatamente aquilo que... Professor, o slide não está aparecendo aqui para mim. Não sei se é só para mim. Não está aparecendo? Para mais alguém também não está? Agora aqui apareceu. Tá normal, professor. Tá normal para nós. Para mim. Normal aqui. Joia. E aí, da aula 1 à aula 5, vocês estão vendo que é aquilo que está proposto na nossa ementa da disciplina, que eu acabei de falar no slide anterior. Porém, no nosso conteúdo programático, nós fomos além. Nós temos uma aula bônus, que é a aula 6, que é uma aula sobre citações. E aqui, coloquei até em negrito para a gente fazer uma observação interessante. Essa aula 6 de citações, ela já está atualizada de acordo com a nova formatação que foi sugerida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a normatização que a UFPI ela segue, né, no seu regimento, em relação a normatizações de como citar textos dentro de um trabalho científico. Então, essa aula 6 é uma aula super importante também, então eu sempre recomendo que o aluno ele vá seguindo esse passo a passo, da aula 1 até a aula 6, e isso vai dar muito subsídio, vai dar muito repertório para vocês, para que vocês possam não só desenvolver lá na frente, quando vocês estiverem finalizando, já próximo de finalizar o curso, de vocês fazerem, né, a monografia, fazer o TCC, o artigo de vocês, mas que vocês também possam construir os trabalhos que vocês fazem nas outras disciplinas do curso de turismo, tá? Então, por isso que eu já resolvi colocar aqui essa aula 6 de citações, para que vocês já possam saber como é que ela pode ser realizada. Mais uma vez, reforçando, essa aula 6 ela já está atualizada com uma normativa que saiu de julho, agora de 2023. Então, já gravei essa aula quentinha aí para disponibilizar para vocês. E aí eu já peço para vocês até que desconsiderem algumas coisas na gravação, porque o professor aqui, ele não é muito experiente em gravação de vídeo do YouTube, não, tá? Então, algumas coisas vocês relevam lá, porém, eu acho que ficou bem legal, ficou um material interessante, material atualizado. E em caso de dúvida, gente, tá? Estamos aqui à disposição, eu sempre coloco o meu e-mail também. Aqui é sempre um diálogo, portas abertas, para que a gente possa trocar algumas ideias, tá certo? Lembrando também que a gente conta com o apoio dos tutores, que dão aí todo o suporte para todos nós aqui ao longo da nossa disciplina, dessa e de outras também. Vamos falar aqui das lives, tá? Como é que está a organização do nosso cronograma? No nosso primeiro bimestre, a gente vai ter o quê? Primeira live hoje é o nosso sextou, né, do dia 18 de agosto, vai ser a apresentação da disciplina, e a gente vai falar um pouco sobre esses conhecimentos introdutores. Depois vamos ter a nossa segunda live, que vai ser mais no finalzinho do mês, no dia 30, né, que vai ser numa quarta-feira, onde a gente já vai mergulhar um pouco mais sobre a metodologia, falando sobre produções técnico-científicas e também falando sobre técnicas de estudo. E aí a gente vai ter uma live de uma revisão geral, que vai ser a nossa live do dia 13 de setembro, que também é uma quarta-feira, e a gente vai fazer um pouco de uma compilação de tudo aquilo que a gente pode ter visto na nossa disciplina de metodologia, e também já é uma live de esquenta, de preparativo para a disciplina, para a nossa prova de metodologia, tá certo? Então, a gente já está mais ou menos nesse cronograma, a gente está realizando, então, hoje, a nossa primeira live. Professor, eu tenho uma dúvida. Além das lives, a gente vai ter mais alguma outra coisa? Vamos ter sim. Vamos ter aqui a realização de atividades e fóruns. Nós já tivemos a realização do primeiro fórum, que vocês viram lá no SIGA, vi muitas respostas interessantes, gostei demais da participação de vocês, dos mais diferentes polos, onde esse fórum ele foi do dia 1º de agosto até o dia 13 de agosto.
Hoje, nós já temos uma outra atividade, já não é fórum. Hoje, eu já disponibilizei para vocês um link para fazer um exercício de fixação. Esse link é um link do Google Forms. Ele vai estar disponibilizado de hoje, dia 18 de agosto, até o dia 7 de setembro, ou seja, um feriado. Então, a gente já tem um tempo bom daqui para lá, para que vocês possam assistir todas as aulas lá de metodologia e também possam estar respondendo aqui. Vocês vão ver que são perguntas super simples, perguntas didáticas, importantes, e que vão ajudar vocês a fixar o conteúdo que está sendo ministrado na nossa disciplina. Professor. Oi, quem está falando? É o Luiz. Oi, Luiz, de Bom Jesus? Sobre a questão, de Bom Jesus. Sobre a questão do primeiro fórum, da primeira atividade, senhor, eu queria que o senhor prorrogasse mais um pouquinho a data, porque teve alguns alunos, não só do meu polo, dos demais polos, né? Que não conseguiram enviar. Entendi, Luiz. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, Luiz. Professor, eu vou ver a possibilidade. Só um instantinho, gente. Deixa eu só responder o Luiz, aí eu passo a palavra para outra pessoa, tá? Mas eu posso sim prorrogar, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, vou só dar uma olhada direitinho no cronograma, mas eu quero que vocês fiquem atentos, porque se for, vai ser coisa muito rápida, tá certo? Então, eu quero que vocês fiquem atentos também às mensagens dos suportes dos tutores, tá? Porque eu sempre, eu sei que eles sempre estão dando esse suporte e avisos para vocês. E às vezes o aluno deixa para a última hora, tá certo? Então, eu quero que vocês tenham muito cuidado em relação a isso. Então, se eu sei que tem prazo, procurem responder o quanto antes também, para que vocês não possam. Faltou energia, a gente teve um apagão aqui segunda-feira, né? Então, para que não tenha problemas de faltar energia, a internet cair, para que vocês possam se organizar em relação a isso. Tá bom, Luiz? Tá, é porque não foi a questão minha, eu já enviei a minha, mas aí teve alguns que teve esse problema. Eu entendi. Tá bom, aí Luiz. Eu já vou começar a fazer essa outra atividade. Show de bola, cara. Tinha outra pessoa que tinha ligado o áudio. Eu não sei se a pessoa desistiu. Eu vou falando aqui. Tranquilo? Bem, a gente vai ter o exercício, então, como eu estava falando, que é disponibilizado no Google Forms, do dia 18 de agosto até o dia 7 de setembro. Esse exercício, como eu disse, pessoal, super simples, super tranquilo, porém extremamente relevante, que é um exercício de fixação de conteúdo. Vocês vão ver que lá vão ter 10 questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, e essas questões, cada uma delas, vocês vão ter uma pontuação. Ao final, assim que vocês terminam o exercício, vocês já conseguem ter o feedback de quantos pontos vocês fizeram. Professor, e esse exercício vai contar ponto para a prova? Não. Esse exercício conta ponto para o seu conhecimento, tá certo? Então, é um exercício de fixação mesmo de aprendizado, para que vocês possam até se testarem, para vocês verem se vocês estão entendendo, se estão adquirindo esse conhecimento. E aí, essa pontuação é basicamente para que vocês possam ter essa métrica em relação ao conhecimento de vocês. A pontuação da prova não tem nada a ver com ele, tá bom? Depois, e aí, mais uma vez, atenção às datas e prazos, a gente vai ter o nosso segundo fórum. O segundo fórum, ele vai estar do dia 30 de agosto até o dia 13 de setembro, tá? E aí está o tema já do segundo fórum, bem interessante também, para que a gente possa ter a participação e as trocas de vocês em relação a essas atividades. Lembrando, uma informação importante, pessoal. Essas informações estão lá também no SIGA, no link cronogramas. Tem uma parte lá no SIGA que eu coloquei material didático, onde eu coloco alguns livros, algumas dicas interessantes de verbos, de escritas, de conectivos, e também foi inserido um documento com o nosso cronograma de atividades para 2023.2, tá? Então, teve dúvida, vocês podem verificar lá que está tudo lá direitinho. Antes de eu começar a falar de avaliação, deixa eu só aceitar aqui algumas outras pessoas que estão entrando. Ok? E bora lá uma pergunta que muitos de vocês fazem. Professor, e prova? Né? Como é que vai ser a nossa prova? Quando é que vai ser? E o horário? Nossa prova está prevista para o dia 21 de setembro, uma quinta-feira. O horário da nossa prova, ele vai iniciar às 8 horas da manhã e ele vai estar disponível, o link, até às 23 horas e 59 minutos. Mais uma vez eu reforço. E, professor, vou deixar para fazer minha prova
23 horas e 30 minutos. Pessoal, cuidado. Porque se a sua internet cai, se por acaso tem outro apagão, se acontece alguma coisa, eu não posso fazer nada em relação a isso, tá bom? Então, prova é algo sério, é extremamente importante. Vocês estão no ensino superior e é importante a gente ter esse planejamento. Então, se eu sei que é dia de prova, eu já vou me organizar para separar um dia direitinho, para separar o horário. Professor, eu trabalho o dia todo. Veja aí na sua hora do almoço, ou assim que você sair do seu expediente de trabalho, para que você já possa estar realizando a prova. A prova, ela vai valer nota normal, de 0 a 10. Como eu disse para vocês, também vão ser questões pelo Google Forms, o link vai ser encaminhado no SIGA, e vão ser também questões objetivas. Tranquilo, gente? Até agora, tranquilo, pessoal? Pode ser ou tá difícil? Tá tudo tranquilo. Pode ser ou tá difícil? Tranquilo. Tranquilo. Show de bola, então. Deixa eu dizer para vocês o que é o pode ser e tá difícil, tá? O pode ser, quando eu pergunto pode ser ou tá difícil, se vocês disserem, não, professor, tá tranquilo, eu tô entendendo tudo, pode ser. Se vocês disserem, não, professor, tá difícil, explica aí que eu não entendi essa parte, professor, fala de novo isso aqui que eu não compreendi, é porque tá difícil. Aí vocês dizem tá difícil, que aí a gente vai falar novamente algum tópico que, por acaso, vocês não conseguiram compreender bem, tá bom? Então, feita a minha apresentação pessoal, feita a apresentação da disciplina, a gente vai entrar então, o quê? Naquilo que a gente vai fazer aqui, não é verdade? O nosso sextou com metodologia científica. Como eu estava falando antes, gente, metodologia é um assunto que é extremamente importante nas nossas vidas. Muitas pessoas, infelizmente, negligenciam a metodologia, né? Negligenciar é achar que isso não é importante, é não dar a atenção necessária. E eu vou falar uma palavra como negligenciar e dizer o significado, porque isso ajuda vocês até a construção de repertório. Professor, construção de repertório é de fala, novas palavras, novos vocabulários, para que vocês possam inserir isso no dia a dia de vocês também. Isso é extremamente necessário, principalmente para a qualificação profissional de vocês. Então, quando a gente fala de metodologia, muitas pessoas acabam negligenciando, ou seja, acham que isso não é importante, porque acreditam que metodologia eu só vou utilizar dentro da universidade. Algumas pessoas acham que metodologia é só para quem quer ser professor, metodologia é só para quem quer ser pesquisador. E é aí que as pessoas se enganam. Nós utilizamos metodologia, gente, na nossa vida. A metodologia ela faz parte do nosso dia a dia. Porém, não necessariamente a metodologia científica. Ah, professor, agora a coisa ficou confusa. Olha só, deixa eu esclarecer para vocês. A metodologia, ele vai ser o passo a passo. Metodologia vai ser um processo, vai ser um caminho. É aquilo que eu vou seguir passo a passo dentro de um processo, ou seja, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, para que eu possa ter algo no final. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo que eu gosto muito. Receita de bolo. Bora lá. Eu não sei fazer bolo, confesso para vocês, não cozinho bem, eu desenrolo algumas coisas aqui. Porém, de vez em quando, eu vou fazer um bolo com meu filho, né? Então, fica eu, meu filho de 6 anos, e aí a gente arrisca fazer um bolo, né? E aí a gente começa. Primeira coisa, de alguém que não sabe cozinhar, é o quê? Olhar uma receita. Então, a gente vai ver o quê? O passo a passo. E aí a gente vai ver quais ingredientes precisam. Ah, como é que eu coloco esses ingredientes? Vão tudo na batedeira? Vão no liquidificador? Precisa a massa descansar? Qual é o ingrediente que vai primeiro? Qual que vai segundo? Qual que vai terceiro? Depois que isso tá, aonde é que a gente vai colocar? Vai colocar numa forma? Essa forma é redonda, é quadrada? Vai precisar ser untada? Não vai? Vai no forno? Quanto tempo de forno? Quantos graus são no forno? Vocês entendem que quando a gente faz um bolo, estou dando um exemplo de metodologia do dia a dia, pessoal. Quando a gente faz um bolo, a gente segue um passo a passo. Quando a gente vai para a cozinha, quando a gente vai arrumar algo, vai organizar uma casa, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente segue um método, a gente segue processos. Eu preciso fazer isso, para depois fazer isso, para em seguida fazer aquilo outro, para que no resultado final eu possa ter um bolo. Por isso que eu digo que metodologia faz parte da vida. Porém, o conteúdo da nossa disciplina não é estudar a metodologia de receita de bolo, nem metodologia do dia a dia. A gente vai estudar a metodologia científica, que é a aplicação do passo a passo, é a aplicação de um conjunto de procedimentos sistematizados. Professor, que palavra difícil. Sistematizados, olha aí. Outra palavra para o repertório de vocês.
Sistematizados é algo que vem um atrás do outro. Então, eu vou fazer isso para, em seguida, eu poder fazer aquilo. Então, é algo que vai precisar ter uma continuidade. Eu tenho que fazer isso para, em seguida, vir o outro, depois vir outro. Então, são etapas para que eu tenha um conjunto de procedimentos sistematizados usados no desenvolvimento de pesquisa científica. Então, aqui a metodologia científica ele vai ter esse caráter exatamente do estudo, da construção de ciência, para a formação de novos conhecimentos, novas teorias, para que a gente possa estar o tempo todo crescendo, evoluindo e se transformando enquanto cientistas, enquanto pesquisadores e enquanto também estudantes e sociedade. Professor, uma dúvida interessante que alguns alunos às vezes me perguntam, professor, e para quem a gente faz ciência? Isso é uma pergunta super bacana, gente. Para quem que eu vou fazer ciência dentro da universidade? Para que serve essa metodologia e quem é que vai se utilizar desse critério rigoroso na produção de ciência? Gente, os principais interessados na nossa produção científica é a sociedade. São vocês, enquanto alunos, são as empresas, é o setor de turismo, setor hoteleiro, qualquer outro tipo de setor, é a sociedade como um todo. Toda sociedade ela tem interesse na produção de ciência, porque é a partir daí que a gente começa a desbravar novos conhecimentos, a inovar, a construção de novas teorias, de novas tecnologias, a trazer inovação e a poder expandir cada vez mais a possibilidades de conhecimento nas mais diferentes áreas. Metodologia científica não é algo só no turismo, não, tá? Todas as ciências utilizam de metodologia para que elas possam evoluir dentro do seu campo de conhecimento. E aqui a gente vai trabalhar a metodologia científica dentro, claro, da perspectiva do curso de turismo. Deixa eu ver só se tem mais alguém aqui pedindo para entrar. Tem sim. Como é que funciona esse processo de descoberta? Né, professor, e o que é, né, esse processo de descoberta? Gente, processo de descoberta, ao utilizar uma metodologia, ele é um processo que ele é uma forma mais eficaz de descobrir a verdade por meio, seja de uma observação, por meio de uma investigação, por meio de uma experimentação ou de uma análise crítica de um determinado tipo de fenômeno. Ou seja, esse processo de descoberta, ele não é único. Ele pode ter diferentes possibilidades. Eita, professor, mas espera aí. Quer dizer, então, que eu posso, dentro da metodologia, utilizar diferentes possibilidades? Pode sim. E vocês vão ver isso mais lá na frente. Na aula 5 de vocês têm falando sobre os tipos que a gente pode utilizar, os objetivos de cada um. Então, eu posso estar utilizando observação, posso fazer experimentação, posso ter análise crítica, vai depender da lente que eu vou olhar para aquele tipo de fenômeno que eu estou estudando. Então, esse processo de descoberta, ele vai ser um processo que ele vai ter particularidades diversas. Colocando mais uma vez e trazendo a metodologia científica para a realidade, para o dia a dia de vocês. Quando a gente fala de um processo de descoberta, é como se vocês, por exemplo, eu posso, por exemplo, fazer um bolo de banana. Eu posso fazer esse bolo de banana só no liquidificador? Posso. Eu posso fazer esse mesmo bolo de banana na batedeira? Também posso. No final, eu vou ter um bolo de banana? Vou ter um bolo de banana. Professor, peraí, mas eu posso fazer o bolo de banana só batendo na mão? Posso também. Eu segui a metodologia, porém o meu processo, até ter o bolo, eu utilizei outras ferramentas. Na pesquisa científica, funciona quase da mesma forma. Eu vou ter um tipo de fenômeno, ou seja, eu vou ter aquilo que eu quero pesquisar. Exemplo, professor, qualidade de atendimento de turistas do setor de hotelaria, tá bom? Durante o período do BR Obron, um exemplo. E eu quero saber a qualidade do atendimento de uma determinada cidade X. Pronto, eu posso pegar esse processo de descoberta e fazer essa avaliação por diferentes formas. Eu posso pedir para a pessoa responder um questionário, em que eu vou dar perguntas prévias já para que a pessoa só possa marcar um X. Eu acredito que muitos de vocês até já tenham respondido algum questionário em algum momento da vida de vocês. Eu posso fazer uma entrevista com aquela pessoa, com um turista, posso chegar e fazer perguntas abertas, perguntando para que a pessoa fale livremente aquilo que ela está pensando. Eu posso fazer uma observação, eu estou aqui observando, anotando aquilo que eu consigo visualizar.
Então, eu tenho diferentes dinâmicas para que eu consiga saber a qualidade do atendimento do turista no setor de hotelaria. Então, a gente pode ter essas dinâmicas para que esse processo de descoberta funcione. E aqui vocês vão ver também ao longo da nossa disciplina. E aí, o que é interessante, pessoal, aqui na metodologia científica, é que ele ajuda o pesquisador, e no caso, nós, professores, vocês, alunos, a ter uma abordagem mais direcionada, a ter exatamente um direcionamento de qual é o caminho que eu vou seguir, o que é que eu preciso fazer. Mais uma vez, é o processo sistemático, é o passo a passo. Olha, a minha pesquisa, ela se caracteriza dessa forma, eu vou pesquisar esse tipo de perfil, eu vou pesquisar quem? Eu vou pesquisar turistas, tá, mas turistas de onde? De uma determinada cidade? Ok, mas de um determinado período? Então, eu vou, por exemplo, eu vou pesquisar turistas da cidade de Oeiras durante a Semana Santa. Ah, não, eu vou pesquisar turistas da cidade de Bom Jesus, esses turistas que vão durante o período do final do ano. Eu vou pesquisar. Então, assim, é interessante, quanto mais a gente conseguir colocar informações, a gente está dando isso para o leitor, para que ele entenda qual foi o passo a passo que eu segui para a construção do nosso estudo. A importância da metodologia na pesquisa. Eu já dei até spoiler para vocês antes, porque a partir do momento que eu fui falando, eu também já fui dizendo para vocês algumas coisas que seriam importantes na metodologia científica. Mas uma das características interessantes é que ela possibilita minimizar o viés. Ou seja, quando nós utilizamos a metodologia, ela possibilita que a gente tenha algo mais objetivo. Ou seja, que a gente elimine influência pessoal em relação àquilo que eu estou estudando. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Quando nós utilizamos metodologia ao estudar alguma coisa, ao fazer pesquisa, eu preciso tirar disso os meus achismos. E é aquela nossa compreensão popular, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, quando eu utilizo pesquisa científica, aquilo dali não vai valer. Eu preciso da metodologia exatamente para que eu possa seguir rigorosamente determinados parâmetros, para que eu possa, dentro daquilo dali, ter resultados de fato confiáveis. De fato, resultados não que vieram da minha cabeça ou daquilo que eu acho, mas fatos que vieram de evidências, de fontes que eu observei, que eu coletei dados, que eu peguei essas informações de fato. Então, isso é importante porque diminui o viés, além de possibilitar um outro elemento, que é o nosso 2 aqui, que é a reprodutibilidade. Isso significa o quê? Que quando eu utilizo metodologia de pesquisa, ele vai possibilitar a gente a reduzir os resultados de pesquisa, garantindo uma credibilidade do meu trabalho. Eu consigo fazer com que aquele tipo de fenômeno, aquele tipo de conhecimento, ele possa ser levado para outras esferas. E também eu posso levar isso até a ser reproduzido em outros tipos de locais. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Claro, gente. Olha só. Lembra que eu estava falando para vocês? Uma pessoa que quer fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre a qualidade do atendimento no setor hoteleiro. Pronto. Digamos que a pessoa fez essa pesquisa na cidade de Luiz Correia. E aí tem uma pessoa que está na cidade de Teresina e diz, eu gostei dessa pesquisa em Luiz Correia. Eu quero olhar essa pesquisa e saber se os resultados em Teresina são parecidos com Luiz Correia. Eu posso olhar a metodologia daquele trabalho e fazer o quê? Uma replicação. Eu vou seguir o passo a passo e, baseado no passo a passo, eu vou verificar se os meus resultados são semelhantes ou diferentes aos que foram encontrados. Então, essa reprodutibilidade, ela também ajuda muito a gente a verificar diferentes comportamentos daquele fenômeno que está sendo investigado. Outra característica interessante, gente, que é a validez do trabalho. É quando nós buscamos garantir que as conclusões de um estudo, de fato, elas sejam válidas e que também, se for o caso, que elas possam ser generalizáveis para a população pesquisada. Generalizáveis, se for o caso, principalmente em pesquisas quantitativas, que são pesquisas em que eu tenho um grande percentual de participantes, em que eu tenho muitas pessoas que vão fazer parte do meu estudo. Aí a gente fala em generalização.
Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver que tem uma aula, na aula 5, que eu falo que pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa e pesquisa quanti-quali. Na qualitativa, eu não tenho essa necessidade de generalizar, porque eu já quero a especificidade, eu já quero o aprofundamento. Então, é uma outra pegada, já é uma outra perspectiva dentro dessa questão de generalização. Tranquilo? Pessoal, até agora, pode ser ou tá difícil? Me digam aí enquanto eu tomo uma água. Pode ser, professor. Olha aí, Pode ser. até o cachorro respondeu. Não foi? Beleza, então. Foi o meu cachorro aqui. Tranquilo. Então, bora lá. Né? Feito essa visão geral, né, do que é metodologia, por que a metodologia é importante, quais são as aplicações de metodologia, tem uma coisa que é interessante a gente dizer. Professor, mas a metodologia, para ser usado como ciência, significa que é porque só existe o conhecimento científico? Não. Nós temos diferentes tipos de conhecimento. Não existe conhecimento que a gente vai dizer, esse é melhor do que esse outro. Esse é mais importante do que esse outro. Não. Existe o conhecimento que cada um dele vai ter a sua contribuição. Cada um desses conhecimentos, ele vai ter a sua validade, ele vai ter a sua importância. Para algumas pessoas, mais do que outras. Vai depender muito também do indivíduo. Porém, o conhecimento científico, que é o último que a gente vai ver aqui, que vocês estão visualizando, é aquele conhecimento que a gente consegue ter com confiança. É aquele conhecimento que a gente tem testes, a gente tem pesquisa, a gente tem estudos, para que, de fato, a gente possa dizer e comprovar que aquilo dali faz parte de um conhecimento criterioso, que é o que a gente chama de conhecimento científico. Porém, antes da gente chegar no conhecimento científico, o que é que eu pensei? Olha, eu preciso conversar com os meus alunos, no nosso sextou, quais são os outros tipos de conhecimento, para que vocês também não pensem que o único conhecimento que existe é o científico. Afinal de contas, nós temos o que a gente chama do conhecimento vulgar ou de senso comum, a gente tem o chamado conhecimento filosófico, temos o conhecimento teológico e o conhecimento científico. Vamos entrar em cada uma dessas caixinhas aqui para que vocês possam entender qual é a diferença de cada um deles. Primeiro tipo de conhecimento é o que a gente chama de conhecimento vulgar ou também compreendido como senso comum. Professor, peraí. Senso comum é aquilo que eu sei porque eu fiquei sabendo por outra pessoa, porque um antepassado, um tio, um avô, alguém da família me passou, um vizinho, exatamente. É aquele conhecimento que ele é adquirido na vida cotidiana do indivíduo. Ou seja, esse conhecimento comum, ele é aquele conhecimento que ele é partilhado por meio das experiências que são vividas e também pelas experiências que são transmitidas pelas pessoas. Porém, esse conhecimento é interessante? É interessante. Faz parte da construção de valores, esse conhecimento faz parte da construção de crenças, que vai nos dar potencialmente diferentes formas de atitudes e comportamentos. Entretanto, esse conhecimento de senso comum, ele não é um conhecimento, digamos, muito preciso. Ele não é um conhecimento que a gente pode dizer que ele sempre pode acontecer, ou que realmente eu tenho uma validade, que eu tenho uma confiabilidade em relação a ele. Professor, por quê? Porque esse conhecimento, ele não foi testado empiricamente. Eu não tive uma metodologia para que eu possa verificar se realmente aquilo dali acontece, se não acontece. Então, a metodologia ela vai ajudar a gente a fazer testes, a verificar se aquele tipo de fenômeno de fato aconteceu ou não. Então, o conhecimento vulgar, o senso comum, ele passa a ser também uma base do conhecimento científico, por existir antes do próprio ser humano, imaginar a existência de ciência e por levar também o ser humano a uma reflexão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que muitos de vocês têm um conhecimento, que é o que a gente chama de conhecimento vulgar, o senso comum, do dia a dia. E aí eu quero a participação de vocês aqui no chat, ou então ligando o áudio. Quem aqui lembra algum conhecimento proveniente do senso comum? Quem aqui lembra algum para poder dar exemplo? Eu tenho vários aqui, mas eu quero ouvir alguns de vocês. Coloquem aqui no chat ou liguem um áudio para a gente ver.
Deixa eu parar aqui para poder visualizar. Vixe Maria, gente. E vocês estavam tudo dizendo que tudo pode ser, e ninguém lembra de conhecimento do senso comum. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e vocês vão me dizer se vocês já ouviram esse tipo de conhecimento, tá certo? Olha só, vocês já ouviram, por exemplo, tomar vitamina de manga com leite, a pessoa morre, ou a pessoa passa mal. Já ouviram isso? Já, professor, muitas. Esse tipo de conhecimento a gente escuta muito, né? Isso aí eu já ouvi. Café com manga, com leite, diz que se tomar faz mal. Professor, e esse tipo de conhecimento? É um tipo de conhecimento que ele não tem validade científica, tá? Ele não é um conhecimento que ele tem uma comprovação em relação a isso. E existem diversos outros conhecimentos, como, por exemplo, se eu for cortar o cabelo em dia de lua, acho que é crescente, o meu cabelo nasce mais rápido. Lua cheia, né? O cabelo nasce mais rápido. Oi, Simara? Lua cheia faz encher o cabelo, dá volume no cabelo. Olha aí a Simara trazendo aqui informação. Lua cheia faz encher o cabelo. Essa aí eu faço, viu? Lua crescente. Tá certo. E aí tem gente que diz que se vai cortar o cabelo numa lua crescente, o cabelo cresce mais. Enfim, isso são conhecimentos do senso comum. São conhecimentos do dia a dia, mas que não tem comprovação científica. Ele não foi analisado. Exatamente, eu estou vendo o Augusto falando aqui, né? Um conhecimento que não foi analisado, um conhecimento que não foi testado. Ou se foi analisado, não foi comprovado. Aquilo dali, de fato, não pode ser testado, né? Então, são conhecimentos que a gente vê que são passados de gerações por gerações. Tem outros, gente, que era, por exemplo... e alguns desses conhecimentos, também é até interessante a gente dizer, surgem no senso comum e eles depois passam por comprovação científica. Isso é interessante. Como, por exemplo, algumas questões, por exemplo, óleo de copaíba. Vocês já ouviram falar em óleo de copaíba? Que às vezes a gente toma para dor de garganta, para processo inflamatório. Né? Já, professor, já. Pronto, esse conhecimento, né, que vem, eu falei do óleo de copaíba, mas que vem de chás, né, que vem da utilização da natureza, são conhecimentos que já eram utilizados muito pelos nossos antepassados, né, pela população indígena, quilombola, ribeirinha, e não só pelos antepassados, não, mas também em muitas famílias no presente. Então é possível, tô com meu estômago tá doendo, vou tomar um chá de boldo. Minha garganta está doendo. Então, muitos desses conhecimentos que surgem do senso comum, eles também passam por comprovação científica. E eu posso ter um conhecimento do senso comum que também se transforma em ciência. Vocês sabiam disso? Então, por isso que a gente fala que o senso comum, ele dá a base, ele vai dar o subsídio para que, em seguida, a ciência pode ser verificada, para que a gente possa ver se, de fato, aquilo dali possa acontecer. E isso é bem interessante também, quando é verificado e testado. O Augusto levantou a mão. Oi, Augusto. Pode falar, cara. Oi, professor, boa noite. Rapidamente. A questão aí do... Antigamente, no período colonial brasileiro, principalmente, quando os senhores de engenho, os ricos fazendeiros, iam fazer suas refeições, aí geralmente os escravos ficavam próximos da família, né? Aí queriam também participar do almoço, do banquete. Aí, segundo alguma coisa que eu já li, começou a ser disseminado isso aí, que manga com leite fazia mal, café com manga, que era justamente para eles não compartilhar das refeições com os escravos, para não dar para eles, entendeu? Aí depois uma delas é a questão do conhecimento. Você falou aí de remédios. Tem um chá que... Tipo de chá é esse, amigo? Cadê? Quebra-pedra e vaporinha. Cara, é muito bom. E tem um remédio que foi desenvolvido justamente à base do quebra-pedra.
Eu me lembro se é o Litocite o nome dele. Um conhecimento. Vamos fazer o seguinte, deixa eu combinar uma coisa com vocês. O Augusto tem muitas dicas, que eu já vi aqui, que ele sabe muito, né, de diversos tipos de chás. Depois, Augusto, coloca no grupo aí, que eu tô vendo que o pessoal tá todo mundo curioso, querendo suas dicas, tranquilo? Mas são dicas... Só rapidamente, professor. É um conhecimento comum que os mais velhos utilizavam. E esse conhecimento passou a ser utilizado pela ciência. Existe um remédio que é feito à base do quebra-pedra, que é um chá que a gente toma, principalmente para quem teve casos de cálculo renal, como eu tive. Perfeito, Valeu, professor. Augusto. Deixa eu ver agora, Silmara, você levantou a mão, depois o Marcos. Vamos lá, posso passar para a Silmara, depois o Marcos, depois a gente volta aqui para os slides. Oi, Silmara, pode falar. Silmara? Bem, eu não sei se a Silmara levantou a mão sem querer. Marcos, você queria falar, cara? Não, só sobre a história do conhecimento. Quando o senhor falou, eu pensei aqui. A minha avó materna, muito antigamente, ela cozinhava o feijão com prego, daqueles prego caibal grande, dentro do feijão, que é para a gente poder adquirir o ferro. Né? Eu sempre lembro dessa história que uma vez eu vi ela fazer, eu perguntei, tu não quer ferro? Ferro? É isso aqui. Come esse feijão e botar o prego dentro. Perfeito. E aí, Marcos, Professor... depois vocês até compartilham, gente, uma dica, né? Compartilhem lá no grupo de vocês, dos alunos. Ah, gente, eu lembrei desse conhecimento científico. Esse outro conhecimento científico também é legal, ou esse conhecimento popular. E aí vocês também podem trocar essas ideias lá no grupo de vocês, dos alunos, que aí um vai lembrando e vai ajudando o outro também a lembrar de vários. Tranquilo, gente? Deixa eu voltar Tranquilo, aqui. Professor. Oi, Silmara. Bem ligeirinho. Bem ligeirinho, que tinha travado aqui o computador. Certo. É assim, em relação aos cientistas, quer dizer, porque tudo é surgir da ideia. Eles têm uma ideia, aí eles pensam que é justamente esse conhecimento. É justamente que não teve alguém para ir dizer, não, vamos ver, vamos pesquisar, vamos testar se realmente faz mal. Perfeito, Silmara, é isso mesmo. Ou seja, a pessoa tem a ideia, vamos lá, vamos verificar, vamos ver se de fato isso acontece, vamos ver se é verdade ou não. E aí é para isso que a ciência ela vai sendo construída. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui então a apresentação para que a gente possa voltar. Tá? Depois a gente vai abrir novamente um espaço para que vocês possam novamente trazer as dúvidas, tá bom, gente? E aí a gente vai caminhando aqui. Conhecimento vulgar e senso comum pode ser ou tá difícil? Pelo que eu vi aqui das participações, pode ser, não é verdade? Sim. Vamos para o próximo. Conhecimento filosófico. Olha só, o nome é, né, autoexplicativo. Conhecimento filosófico, ele vai ter como principal a origem, a reflexão, por instrumento exclusivamente do raciocínio. Ou seja, é como a ciência ela acaba não sendo suficiente, pessoal, no sentido de explicar várias questões do universo. Tem coisas que a gente consegue ter um experimento, tem coisas que a gente consegue observar, tem coisas que a gente consegue explicar, mas tem outras coisas em que a explicação é um pouco mais abstrata, em que as reflexões elas precisam ir atravessando limites para que a ciência possa levar à compreensão e à interpretação de uma determinada realidade. Então, há muitos dos nossos conhecimentos também, além do conhecimento vulgar ou do senso comum que a gente viu antes, ele também surge de conhecimento filosófico. Lembra que vocês estudaram lá no ensino médio Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e diversos outros sociólogos, filósofos que ajudaram a gente a diferentes reflexões sobre a existência humana, sobre a existência da vida em sociedade, da vida e convivência entre as pessoas, do surgimento da palavra Estado, por exemplo, de política. Então, diversos tipos de conhecimento, eles também surgem do campo da reflexão, da filosofia. Sabe, vocês já ouviram aquela expressão, ser ou não ser, eis a questão, que a gente escuta muito, né? Que é até um jargão quando a gente fala alguma coisa de filosofia. São reflexões necessárias, gente. São reflexões que muitas vezes vão dar embasamento de subsídios para outras reflexões
que aí a ciência também pode ter a sua contribuição sobre questões éticas, sobre questões morais, qual é a diferença desses dois e diversos outros elementos que vão se atravessando e que a filosofia ajuda bastante a compreender diferentes tipos de fenômenos. Então, é importante também a gente destacar esse importante tipo de conhecimento, que é o filosófico. E aí a gente tem um outro tipo de conhecimento. Olha que bacana, né, gente? A gente está vendo aqui que conhecimento ele não é sempre a mesma coisa. Ou seja, a gente tem conhecimento extremamente plural. E que bom, né? Pluralidade, isso é importante. Pluralidade é interessante. Tá? E aqui um outro tipo de conhecimento super bacana, interessante, que é o conhecimento teológico. É aquele conhecimento que ele vai vir da fé. Ele vai vir exatamente dessa fé humana na existência de uma entidade divina. Ou seja, vão ter relações com o mistério, com o oculto, por algo que passa a ser interpretado como uma mensagem ou manifestação divina e transmitido por alguém. Muitas vezes, o conhecimento teológico ele é transmitido por meio das escrituras sagradas. E muitas vezes nós temos o conhecimento teológico também sendo transmitido pela autoridade máxima daquela determinada religião ou daquela determinada espiritualidade. Olha o que eu estou dizendo. Religião e espiritualidade. Espiritualidade é algo que vai estar além da religião. Então, entendam que o conhecimento teológico ele vai vir de diferentes possibilidades. O conhecimento teológico ele vai vir exatamente da sua crença, naquilo ao qual você acredita. Independente se você está ligado a uma determinada religião ou não. Então, isso é interessante também, porque muitos dos nossos conhecimentos, ele vai ter um fundamento, ele vai ter uma influência dos conhecimentos teológicos que surgiram há muito tempo atrás, mas que até hoje também acabam influenciando e atravessando os nossos diferentes tipos de conhecimento, tá? Então, é outro conhecimento super importante, né? E acredito que muitos de vocês aqui também já tenham tido acesso a esses conhecimentos, a diferentes tipos de conhecimentos, e é importante que a gente diga, não existe o conhecimento que seja mais importante do que o outro, não existe a religião que seja mais importante do que a outra, tá? Existe aquilo que eu acredito, existe aquilo na minha espiritualidade. Então, isso é importante que sempre seja colocado. E o respeito, sempre, a gente deve levar isso como a nossa missão principal da nossa responsabilidade enquanto ser humano. Independente de religião, independente de qual seja a origem de espiritualidade da pessoa, conhecimento teológico que ela acredita precisa ser respeitado. Outro tipo de conhecimento, e aí é onde a gente entra, né, na menina dos olhos da nossa disciplina. Deixa eu só aprovar aqui, que eu acho que tem algumas pessoas querendo entrar. Oi. Um outro tipo de conhecimento, que é aquele ao qual nós vamos nos debruçar ao longo da nossa disciplina, é o que a gente chama do conhecimento científico. Esse conhecimento vai ser, como eu já tinha dito antes, né? Eu já tinha dado spoiler. Olha aí, como eu falo, até a linguagem, né, jovem, moderna. Que vai ser aquele conhecimento que vai ser fruto de uma investigação metódica, ou seja, uma investigação sistemática da realidade. Lembra que eu falei para vocês? Ou seja, eu vou seguir um passo a passo, eu vou seguir um método, eu vou seguir critérios para que eu possa comprovar se aquilo dali pode ser considerado um conhecimento científico ou não. Então, esse tipo de conhecimento, ele segue aplicações de métodos, faz análise, classificações, faz comparações. Eu sigo um roteiro e um passo a passo rigoroso para ser utilizado. Outra coisa importante, vocês estão vendo bem aqui, bem que eu tinha dito para vocês, meu pequeno, vai jantar já. Quando o papai terminar a aula, tá bom? Olha aí, gente. E aí, Miguel, o nome dele, vocês acabaram de ver aqui. E aí, gente, um outro tipo importante de informação é exatamente que ele vai apresentar o conhecimento científico como sendo o impulsionador do ser humano, no sentido de não se tornar passivo em relação aos fatos e aos objetos. Ou seja, o conhecimento científico, ele possibilita a gente a ter autonomia de conhecimento, de comprovação, e não acreditar naquilo que dizem. Porque, gente, uma pessoa pode falar qualquer coisa para outra pessoa. Cabe a outra pessoa querer acreditar ou não. Quando eu tenho um embasamento científico,
aquela informação ela tem uma confiabilidade, ou ela precisa ter. Ela tem uma informação que passou por ciência, passou por uma validade, passou por comprovações. Então, isso é importante que seja levado em consideração. E é por isso que a gente reforça tanto a necessidade e a importância da gente sempre verificar se aquele tipo de informação, de fato, ele tem uma comprovação científica. E aí é onde entra até o tema do nosso primeiro fórum. Viram que o nosso primeiro fórum a gente falou algo sobre fake news? Qual é... Só um instante, gente. Meu amor, o papai tá dando aula, tá? Tá, é para você, tá bom? O papai fez lá para você. Pronto. Então, uma das coisas que é importante, lembra que a gente falou sobre as fake news lá no nosso primeiro fórum? Qual é o principal problema da fake news? Primeiro, porque se é fake news, a gente sabe que aquilo ali possivelmente tem um caráter, né, que não seja verdadeiro. E outra questão é que ele não teve uma comprovação, ele não parte de um fundo de verdade. E aí é por isso que a gente sempre precisa estar verificando qual é a validade, qual é a fonte dessa informação. Aquela informação é fruto de algo que realmente eu posso verificar que ele é uma fonte confiável ou não. E aí o conhecimento científico vem exatamente para isso. Vem para a gente ter essa credibilidade em relação ao tipo de conhecimento que nós estamos utilizando. E se a gente quer um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que de fato a gente possa dizer, opa, eu posso me inspirar nesse tipo de informação, é o conhecimento científico que a gente vai seguir. E a universidade, é óbvio, ela precisa beber, ela precisa se alimentar desse tipo de conhecimento, que é aquele conhecimento que a gente vai lá e verifica. É aquele conhecimento que eu não vou dizer, opa, fonte, vozes da minha cabeça. Não. É aquele conhecimento que eu fui, que eu observei, que eu verifiquei, que eu pesquisei, que eu identifiquei, que eu analisei, e aí sim eu vou dizer um resultado baseado em todos os processos que foram investigados. Professor, mas espera aí. E a comunicação desse tipo de conhecimento, esse conhecimento científico, ele pode ser comunicado de que forma, professor? Olha só, a gente pode ter isso por publicações diversas, onde a gente pode ter publicações em anais de congressos, a gente pode ter publicações em formas de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Posso ter o conhecimento científico sendo comunicado em forma de artigo científico, em formas, gente, as mais diversas possíveis. Aquele conhecimento que foi fruto de uma validação metodológica é aquele conhecimento em que eu vou colocar dentro dessas diferentes esferas aqui, seja monografia, artigo científico, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Vai variar muito de qual é o nível do conhecimento ao qual o pesquisador está entrando. No caso de vocês, professor, e a gente aqui, nós somos estudantes do curso de bacharelado em turismo. A gente vai fazer o quê? A gente vai estar trabalhando tanto o trabalho de conclusão de curso, que é a monografia, a gente pode estar trabalhando o artigo científico, projeto de intervenção. Então, são esses tipos em que a comunicação do conhecimento que vocês vão produzir no final do curso, ele vai se expressar para quem? Para a sociedade. Lembra que eu falei isso no começo da nossa live? Quem são os principais interessados pela produção de ciência? A sociedade como um todo. E aí a gente precisa ver. Aí quem for fazer, professor, terminei meu curso de turismo, quero fazer mestrado. Aí lá no mestrado você já vai fazer um outro tipo de publicação, que é o quê? Que é a dissertação de mestrado. E além da dissertação, possivelmente a produção de artigo. Professor, depois eu quero fazer doutorado. Aí já é outra coisa. Aí você vai fazer uma tese. E além da tese, possivelmente as produções de artigos, congressos. Então, cada etapa, cada nível, você vai ter diferentes formas de comunicação. Mas não fiquem preocupados. Vocês vão ver depois isso daqui, né? O que significa cada um desses elementos mais lá na frente. Mas aqui é importante só para que vocês entendam de onde a gente coloca isso para ser divulgado para a comunidade, não só científica, mas para a sociedade como um todo. Tá bom? Galera, até agora pode ser ou tá difícil? Vocês ainda estão aí ou vocês já foram tudo embora? Pode ser, professor. Show! Pensei que vocês já tinham sextado aí e tinham deixado eu aqui falando sozinho. Mais tarde. Mais tarde, né? Tá certo. Bora lá, daqui a pouco, tá certo? Tá acabando.
Vamos lá. E aí, gente, tem algumas etapas importantes, tá? Do processo de elaboração da pesquisa científica. Primeira coisa é a escolha do tema. Olha só, eu acho que a Silmara, quando ela foi falar, né, ela falou, a primeira coisa que ela disse, professor, primeiro a pessoa vai ver alguma coisa para depois a pessoa ver, né, testar aquilo. Então, vai partir de uma curiosidade, vai partir de uma dúvida, que é exatamente o que vai ter a escolha do tema da pessoa. Então, a gente não sai fazendo pesquisa do nada. A gente não sai, hoje eu acordei, eu vou começar a pesquisar aqui alguma coisa. Gente, isso não existe. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É escolher um tema. É escolher um tópico de interesse. É um tópico que seja relevante, que eu consiga responder por meio de uma pesquisa científica e que, de fato, eu consiga ter uma contribuição, que eu consiga proporcionar uma devolutiva. Como eu estava dizendo para vocês, professor, eu tenho um tema interessante. Eu sempre quis entender. Uma vez um aluno falou para mim, professor, eu sempre quis entender, por exemplo, a percepção do turista da melhor idade, né? O turista idoso, né? Então, professor, eu sempre quis entender a percepção do turista, né, da terceira idade, do turista idoso. Isso seria um tema interessante, super interessante. Se isso é uma curiosidade sua, veja trabalhos sobre esse tema, pesquise, veja o que é que já foi feito até o momento em relação à sua curiosidade. Outra aluna uma vez chegou para mim e disse, professor, eu estou querendo analisar o turismo, né, sendo realizado, as dificuldades de pessoas com deficiência, PCDs, ao fazerem alguns trajetos turísticos na cidade X. Isso seria um tema interessante? Claro. E olha que bacana, todos esses temas que esses alunos falavam para mim eram temas que eram do interesse deles também. Como eles tiveram esses temas? Observando o contexto em que eles vivem. Eles começaram a prestar atenção na cidade deles. A observar, isso aqui é um ponto turístico? Não é? Poderia ser? Qual é o período na minha cidade em que a gente vê um maior movimento? Qual é o período em que a gente vê um menor movimento? Então, comecem a observar, gente, na cidade de vocês, as diferentes possibilidades, as diferentes perspectivas para que vocês possam investigar e achar isso, principalmente lá na frente, quando vocês forem fazer a disciplina de trabalho de conclusão de curso. Então, essa é a primeira etapa, que é a escolha do tema, que eu já quero que vocês comecem a observar isso, tá, na realidade de vocês. Depois da escolha do tema é o quê? A revisão de literatura. A revisão de literatura é aquilo que eu disse. Olha, eu tenho um tema. Eu quero ver a experiência da pessoa portadora de deficiência numa determinada cidade. Mas eu quero saber primeiro o que é que já foi escrito sobre isso. O que é que outros autores escreveram sobre o turismo de pessoas com deficiência, o que é que a literatura, o que é que já se tem de produção em relação a esse material. Professor, e por que é importante fazer uma revisão da literatura? Para que a gente possa se aproximar desse tema de pesquisa. Para que a gente possa construir um repertório. Para que a gente possa ver quais contribuições já foram feitas, o que foi que já falaram sobre aquele assunto, quais são as definições, quais são as características daquilo que eu estou estudando. Então, gente, se você quer estudar um tema, é muito provável que outras pessoas já estudaram esse tema antes também. Professor, mas se outras pessoas estudaram, eu vou estudar também? Claro, porque outras pessoas podem ter estudado esse tema. Professor, eu queria trabalhar, tem pessoas pedindo para entrar aí na aula. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Acho que foi. Então, tem pessoas, gente, que dizem assim, professor, mas se outras pessoas já estudaram antes, por que eu vou estudar? Porque essas outras pessoas podem ter pesquisado esse tema em uma outra cidade, em um outro contexto, em uma outra realidade. Então, cada especificidade é interessante, porque isso vai trazer a propriedade para aquele assunto, naquele contexto, naquela abordagem. Tá bom? Então, a revisão de literatura, ela vai dar para vocês a base, ela vai dar para vocês o subsídio daquele tema que vocês estão investigando. E uma coisa importante, toda revisão de literatura eu preciso citar autores. Gente, vou até repetir. Toda revisão de literatura eu sou obrigado a citar autores. Por que eu estou repetindo isso? Porque tem aluno que faz revisão de literatura e não cita autor.
lembrem, tem uma aula 6, aula de citação. Lá eu explico bem direitinho como é que faz citação de autor. Tem aluno que diz assim, professor, eu vou escrever isso, eu vou escrever aquilo outro, eu vou escrever aquilo outro, aí manda sem ter um autor citado. Gente, isso daí é extremamente perigoso. Perigoso em vários sentidos. Primeiro, se você for para uma banca e tiver uma afirmativa lá, primeira coisa que a banca vai dizer, quem disse isso? Por que que isso está sendo dito? Se você não cita o autor, você assume a responsabilidade por aquilo que está escrito. Compreende? Se você cita o autor, você diz, opa, isso foi baseado em fulano Beltrano no ano tal. Então, olha como é importante a gente colocar a citação. Outra importância da citação, a gente está dando crédito. Eu vou reconhecer aquelas pessoas que já estudaram aquele assunto antes. Então, quando a gente faz a revisão de literatura, a gente diz, olha, segundo fulano, no ano tal, ele disse que isso, assim, assado cozido. E aí a gente começa a ver o quê? A base. E aí a gente vê que aquele aluno, aquela aluna, foi para a literatura e reconheceu autores que estudam aquele tema, aquele fenômeno. Então, gente, apaguem da cabeça de vocês de que texto bom é aquele texto em que eu tenho a autoria e eu não cito ninguém. Isso não existe dentro da pesquisa científica. Eu preciso o tempo todo estar fazendo referência. Fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, Ciclano disse aquilo outro. Então, isso é o que vai dar a base do repertório de vocês. E aí, depois da revisão de literatura, a gente vai ter o quê? O desenho do estudo, que é onde a gente entra especificamente na parte metodológica, que é quando a gente vai decidir qual é a metodologia que vai ser utilizada. Essa parte, a gente vê uma parte aqui na disciplina de metodologia, e depois vocês têm um aprofundamento sobre o desenho do estudo também na disciplina de trabalho de conclusão de curso, e depois a outra parte é a análise de resultados, que é quando você vai, depois de ter feito a coleta de dados, você vai analisar esses dados, tá? Então é quando você vai olhar aquilo dali e vai verificar quais são os resultados que foram, fazer as discussões, depois fazer considerações finais e diversos outros elementos. É claro, professor, e esses 4 etapas aqui, é tudo que se tem dentro de uma etapa de pesquisa? É óbvio que não. Isso aqui é uma visão macro. Existe uma etapa que é elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, que está lá gravado, né? Tem a nossa aula, se eu não me engano, é a aula 4, ou é a aula 3, é a aula 4, em que eu explico para vocês o que são elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, o passo a passo de cada um. Mas aqui, dentro de um processo de elaboração de pesquisa, essas 4 etapas são as 4 etapas norteadoras de uma pesquisa científica. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Tem sim. Bora lá, gente. Já estamos finalizando. Tá? E aí, por que isso é interessante, professor, para a gente, né? Afinal de contas, eu sempre gosto do seguinte, eu acredito muito em ciência e eu acredito muito quando uma ciência ela faça sentido na vida das pessoas, sabe? Uma ciência em que eu vejo que aquilo dali é importante, é relevante, tá? Para a nossa vida em sociedade, né, importante para os diversos setores, para as diversas áreas em que essa ciência ela vai ser construída. E na universidade, a construção desse espírito científico ela é fundamental. Ela é fundamental e eu destaquei aqui 3 elementos, 3 eixos importantes ao qual ela se fundamenta. Ela se fundamenta porque ela vai despertar para vocês uma curiosidade constante. O espírito científico ele vai estar exatamente relacionado a uma compreensão de mundo ao nosso redor. O espírito científico vai possibilitar para vocês questionamento, a olhar informações que são passadas, a verificar se essas informações elas têm embasamento científico ou não, se vocês vão procurar outras respostas. Então, o espírito científico ele vai ser interessante porque vai dar para a gente exatamente essa ampliação de possibilidades, de conhecer aquela fonte de informação e daquela fonte de informação não ficar só restrito, ir para além. Então, isso é bacana, eu gosto muito porque o falar de espírito científico dá autonomia, sabe, gente? E olha por que eu acho isso importante. Eu venho de uma época,
tá? Eu já me formei já faz alguns anos, tá bom? Vocês conseguem observar pelos cabelos brancos aqui, que eu já tenho bem mais idade que vocês. Mas eu venho de uma época em que o ensino ele era muito unilateral. O que era o ensino unilateral? Os professores falavam, entravam na sala e só o professor falava. E o aluno só balançava a cabeça e concordava com tudo. Eu acredito muito no ensino bilateral, em que o professor fala, o aluno contribui, o professor fala a informação, o aluno vem com a experiência de vida, vem com as vivências, como vocês viram aqui, quando eu fui falar, por exemplo, de senso comum, em que a gente teve diferentes experiências aqui, e se a gente fosse deixar aí a aula todinha, com várias contribuições de vocês. Então, essa curiosidade constante vai fazer com que a gente abra a mente para diferentes possibilidades. Inclusive, olha que interessante, o pensamento crítico. O pensamento crítico, ele vai exatamente dar o quê? O repertório. Vai dar o quê? A confiança para aquilo que eu estou falando. Vai dar para a gente a pulga atrás da orelha para dizer, será que isso é verdade mesmo? Ou será que isso é fake news? Será que isso é verdade mesmo? Ou será que isso é um conhecimento do senso comum? O pensamento crítico possibilita a gente a ter autonomia naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente fala. Infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando naquilo que escutam, naquilo que ouvem. Ah, eu escutei isso, então isso as pessoas acabam tendo como uma verdade. Mas, às vezes, as pessoas não vão atrás da fonte, não vão atrás de verificar se realmente aquela informação ela tem veracidade. E é por isso que é importante a gente sempre estar reforçando isso. Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de sala de aula, de universidade, de construção de pesquisa, a gente precisa ter critérios precisos, critérios confiáveis, porque eu não posso passar informação para uma turma, com uma turma grande, de vários alunos, se aquele conhecimento que eu estou passando eu não tenho comprovação. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu preciso ter base, eu preciso ter estudado, eu preciso verificar se aquilo dali de fato pode ser confirmado para que eu possa dizer aquilo. E aí vem um outro elemento, o respeito pelos fatos. Ah, professor, eu fiz a minha pesquisa, mas os resultados que eu encontrei não eram aquilo que eu queria. Então, o que é que eu faço? Divulga. Entenda, quando você faz ciência, nem sempre aquele resultado que você esperava é aquilo que você vai encontrar, não. E está tudo bem. A sua pesquisa ela não vai ser menos e nem vai ser mais se você conseguiu encontrar igual a literatura traz. Você precisa respeitar aqueles fatos. Por que eu estou dizendo isso? Teve aluno que às vezes vão fazer pesquisa e diz, professor, eu vi esse estudo que foi feito sobre turismo rural, né? Teve um aluno que estava estudando turismo rural, e aí ela pegou como base, né, uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo. E aí a aluna pegou esse estudo e foi ver, eu quero seguir esse método, eu vou olhar qual foi a metodologia que essa pesquisa utilizou e vou verificar se a mesma realidade acontece na cidade que a aluna estava estudando, né, que ela queria pesquisar, que era um contexto rural, né, aqui no estado. E aí a aluna seguiu, né, o método do estudo que ela estava se inspirando, né, aí vem a questão da replicação, né, ela não estava copiando, ela estava olhando o método para aplicar um método semelhante numa realidade diferente. Sendo que os resultados que essa aluna encontrou foram resultados diferentes do estudo que ela viu lá em São Paulo. E aí ela chegou e disse, professor, eu fiz alguma coisa errada, porque o meu resultado foi diferente do resultado desse estudo aqui que eu estou me inspirando. Significa que a minha pesquisa ela não tem caráter científico? Não significa isso. Significa que você estudou pessoas em um outro contexto, em outra realidade, possivelmente com outras situações econômicas, sociais, ambientais. O estudo que ela tinha feito, que ela estava se inspirando, tinha sido realizado em um outro contexto sociopolítico. O dela tinha um contexto sociopolítico que poderia ter tido influência. O período em que a pesquisa dela foi realizada pode ter influenciado. Então, existem atravessamentos, gente, que é natural que aconteça. Nós somos plurais. E que riqueza nós temos. Que bom que nós somos diferentes. Porque é por meio da diferença que a gente cresce. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos. Gente,
Vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu falo, não. Ao contrário, aqui é democracia. E democracia não é todo mundo pensando igual, não. Democracia são pessoas pensando diferentes. O que a gente precisa ter é respeito acima de tudo. Mas tudo que a gente for falar, eu também preciso ter propriedade para falar. Eu não posso chegar aqui e dizer vozes da minha cabeça para vocês, não, porque tem a minha responsabilidade enquanto professor, enquanto pesquisador. Então, eu tenho que ter base, eu tenho que ter repertório, eu tenho que ter comprovação. Então, respeito aos fatos é fundamental. É para isso que a gente vai verificar a valorização da interpretação desses fatos, para que a gente possa deixar preconceitos, deixar crenças, deixar valores pessoais o máximo possível de lado. Porque na hora em que eu vou olhar os fatos, são os fatos em si. Eu não posso ter um envolvimento enquanto pesquisador para dizer, nossa, o resultado não era o que eu queria, não é isso que eu acredito. Problema. Aquele resultado retrata um recorte de uma população, de um fenômeno que você está estudando. Então, isso é fundamental que a gente entenda no espírito científico. E aqui, pessoal, para que a gente já possa seguir aqui para a nossa dinâmica, de eu verificar dúvidas, para saber se tem alguma dúvida de vocês e a gente possa trocar algumas ideias finais, eu gostaria de chegar para finalizar a nossa aula falando o seguinte. Pessoal, conhecimento científico proporciona o avanço do conhecimento. É por meio do conhecimento científico que nós temos mudanças na nossa sociedade, mudança nas organizações, nós temos a construção, a elaboração, descobrimento de novos medicamentos, de vacinas, de novas possibilidades de cura na medicina, de outras possibilidades de construções na engenharia, de novas formas de trabalho pela administração, de novas possibilidades de cuidados pela enfermagem, pela fonoaudiologia, pela fisioterapia, de novas possibilidades de uma alimentação de qualidade pela nutrição, gente, de novas possibilidades de receber e melhorar o setor turístico. O conhecimento científico está em tudo. Então, é isso que faz, gente, a universidade ser um celeiro de construção desse conhecimento. E aí, o nosso papel, enquanto pesquisador, enquanto professor, e o papel de vocês, enquanto alunos do curso de bacharelado em turismo do SEAD, para a gente avançar nesse conhecimento, construir ciência e, claro, melhorar ainda mais a nossa sociedade. Meus queridos, baseado nisso, mais uma vez, agradeço demais a participação de Professor. Muitíssimo obrigado. Já eu passo a palavra, tá, Luiz? Mas só finalizando aqui, já eu passo a palavra para vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pelo nosso sextou diferenciado, como eu disse para vocês, né? Então, muito bom nós estarmos aqui numa sexta-feira, em que a gente vai ter aqui, olha só, eu estou olhando aqui, gente, mais de 50 alunos ao vivo na sexta-feira assistindo nossa live. Olha que importante, né? Olha que diferencial. Porque quando vocês estão aqui na sexta-feira, vocês estão fazendo isso é por vocês também, gente. Tá? Vocês estão aqui se formando enquanto profissionais. Vocês estão aqui se olhando, opa, o que é que eu vou poder impactar, o que é que eu vou poder melhorar? Porque mais do mesmo, o mercado está cheio. Mais do mesmo está cheio lá fora. Então, a gente precisa se diferenciar, a gente precisa procurar e correr atrás. E o conhecimento científico vai nos ajudar muito nisso. E aí, na nossa live de hoje, de conteúdo, a gente fica aqui. Tem muito material legal lá no nosso Cigar. Quem ainda não visitou, visitem, dê uma olhada, verifiquem lá, faça, né? Não vou dizer um Netflix, tá? Mas façam uma maratona. Façam uma maratona nas aulas que estão lá gravadas, tá bom? E a gente está aqui à disposição também para ajudar vocês nessa caminhada, tá? Foi um prazer conhecê-los e agora eu passo a palavra para vocês, para que vocês possam aí falar o que vocês acharam da nossa aula de hoje, que é que vocês, se tiver alguma dúvida também, podem ficar à vontade, gente. Professor. Eu vi que o Luiz levantou a mão. Oi, Luiz. Voltando aqui, não é um assunto, é sobre um conhecimento que eu esqueci de falar na primeira fala que eu falei.
é porque a gente não pode banhar na sexta-feira santa. É de geração, da terra. Eu não sei, porque era pecado, quando a pessoa banha na sexta-feira santa, tinha que pagar promessa no caroço de milho, naquelas coisas antigas. Aí meus avós vivos, já passando de geração, passaram para os filhos, por neto, que eles que é um pecado muito grande. Eu não sei o que significa. Olha aí, Luiz, olha que interessante. E esse tipo de conhecimento, ele é qual? Vamos fazer um exercício aqui na prática. Esse tipo de conhecimento que o Luiz acabou de dizer aqui. O que é que vocês acham? O censo, né? Censo. Ele vem o quê? Ele é um conhecimento teológico, né? Ele é um conhecimento que ele é proveniente da religião. Teológico. E baseado na religião, ele vai passando como uma forma de censura de pessoas que acreditam na mesma religião. Né? E olha como é interessante. Tem muito isso na nossa sociedade, né? Na Semana Santa, tem dia que não pode comer carne, que tem que comer o peixe, né? O simbolismo da Páscoa, então, do próprio Natal também. Então, é interessante, gente, como nós temos, assim, diferentes formas do conhecimento teológico, né? Aí o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, pessoas que acreditam, né, em religiões de matrizes africanas, né, e outras espiritualidades e outras religiões. E que bom que nós temos essa riqueza de religião, de espiritualidade. E, mais uma vez, eu repito, o importante é o respeito, porque todos esses conhecimentos, eles são importantes e são válidos. Tranquilo, Luiz? Tranquilo. Joia. Boa, professor. Oi, Marcos, pode falar. Esses slides vão estar lá no Cigar, né? Não, Marcos, os slides não estão. Porém, estão ainda melhor, as aulas. As aulas, elas estão gravadas. Então, sim, a partir do momento que eu faço as aulas, os slides estão lá nas aulas. Professor, por que o senhor não disponibilizou? Exatamente para o aluno assistir às aulas. Mas eu assisti todas as 6. Professor? Tem sim. Eu já vi todas as 6 aulas. E gostei, realmente está muito bom. Mas aquele materialzinho impresso seria bom. Pronto, pois é, legal. Assim, tem material lá no material, Marcos, de material didático, né? Vocês vão ver lá que tem lá um campo que eu coloco material didático, em que eu coloco alguns livros, coloco algum material muito bacana, tá? E uma coisa interessante, gente, que é até uma dica de estudo, é aquela velha caneta e papel. Porque quando vocês assistem uma aula gravada e vocês anotam no papel, vocês estão aprendendo 2 vezes. Vocês sabiam disso? Vocês estão aprendendo que vocês estão ouvindo, vocês estão aprendendo que vocês estão vendo, vocês estão aprendendo que vocês estão anotando. Então, é importante que vocês, ao assistirem, peguem um caderno, peguem uma caneta, façam esse exercício também, e aí vocês vão amadurecendo, sabe? Criando esse conhecimento. Tranquilo? Mas obrigado, Marcos, pelo feedback, viu? Tranquilo, professor. Eu tenho uma agenda aqui anotada. Olha aí, um caderninho. Joia, Luiz. O Matheus está com o microfone ligado. Oi, Matheus. Você queria falar? Não, foi sem querer? Perfeito. Deixa eu ver aqui. O Renato, eu vi que você já botou a frequência, não foi, Renato? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui no chat. Sim, gente. professor, Só um sim. instante. Já eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Eu também estou com um caderno. Quando eu fiz de biografia, meu TCC foi sobre turismo. Professor. Só um instante. Deixa eu só ver aqui se tem algum... Professor, peço licença para sair da aula, porque minha bebê acordou. Tranquilo. O Eirane. Tranquilo, Eirane. Excelentes esclarecimentos. Obrigado. Carlos, aula fantástica. Como é bom a gente assistir e participar de uma aula tão grandiosa. Eita, Marcos. Carlos, obrigado, viu? Muito bom receber esse feedback, gente. Tá? Realmente, quem faz a matéria é o professor. Vixe, gente, só onde vocês estão, vocês vão me deixar muito convencido, meu povo. Olhe, vocês vão me deixar um nojo. Muito convencido, eu vou ficar. Brincando, gente. É porque eu sou assim mesmo, eu me empolgo, tá? Eu gosto, de fato, eu acho que dar aula, assim, brilha meus olhos, eu amo, tá bom? E aí a Carminha está dizendo, não assisti a aula por completo, mas pelo pouco que assisti, assim, com os vídeos disponibilizados no Cigar, estou amando essas explicações. Pode fobar, professor, aula toda. Não sei o que é fobar, gente. Eu não sou da geração, mas, enfim, eu entendo que deve ser uma coisa boa. Fobar e se gabar, professor. Tá bom, Jair. Obrigado. Mas...
Boa noite. Alguém mais ia falar? Quem é que queria falar? Marcos, você ainda está com a Fui eu, Oi, Augusto. Fui eu, professor. Rapidamente. Professor, eu concluí o curso de Geografia na UESP em 2005. Sim. E como eu sou da área do turismo aqui na cidade de Castelo já desde o ano de 2002. E o meu, na época, chamado de monografia, né, o TCC, foi justamente sobre o potencial de turismo daqui. Eu gostaria de saber se eu poderia aproveitar essa monografia, acrescentar ela, ou fazer alguma coisa baseada no que já tem nela. Por exemplo, nós temos um potencial aqui muito vasto, diversificado em diversos segmentos do turismo, arqueologia, ecoturismo, religioso, histórico. E ele é subaproveitado, entendeu? Assim, nós trabalhamos aqui, principalmente nesse último ano, com uma crescente, mas é muito aquém do que ele poderia gerar de divisa para o município. Pronto, você pode pegar, Augusto, e investigar também, tá? Ah, professor, eu posso aproveitar o mesmo trabalho? Não, não é legal, Augusto. Por quê? Porque você estava num curso de geografia. O trabalho que você fez foi levando em consideração a perspectiva da geografia. Mas você pode olhar o mesmo fenômeno, olhar o mesmo contexto que você estudou, com dados atualizados, em uma outra realidade, que é a realidade atual, né? Para olhar o quê? Com o olhar do turismo, não é verdade? Do futuro turismólogo que vocês serão. Então, Augusto, a ideia é, você pode sim olhar esse fenômeno, olhar o mesmo objeto de investigação que você olhou, porém, atualizando, investigando novamente. Perfeito, tranquilo, tá? Carlos, você queria falar? Professor, eu moro em Monsenhor Gil. Eu moro em Monsenhor Gil, professor. E aqui nós temos turismo de banho, temos turismo religioso, inclusive o nome do município vem da questão religiosa, que é Monsenhor Gil, um antigo padre, sacerdote, Raimundo Gil. E aí esse trabalho eu posso desenvolver ele dentro desse contexto religioso, do turismo religioso. Nossa, super interessante, Carlos, super interessante. Olha que bacana, gente, vocês já estão vislumbrando possibilidades de pesquisa. Isso é muito rico, Carlos, pode sim. E aí vocês já podem ir amadurecendo, vocês já podem ir pesquisando, tá? Vocês vão ver que tem uma aula lá que eu ensino vocês como pesquisar trabalho científico, né? Como pesquisar artigos. Tem uma aula lá, se eu não me engano, é a aula 5. Ou é a aula 4, é a aula 5. É uma dessas duas em que eu mostro sites que vocês podem estar utilizando. Então, pesquise, coloca um tema desse, e aí você vai começar a ver que trabalhos foram feitos. Ah, professor, mas não tem nenhum feito na minha cidade. Ok, pode até não ter feito na sua cidade, mas sobre o tema, não é verdade? Turismo religioso, tem muita coisa produzida sobre. Pronto, e aí é bacana que você já vai se familiarizando. Certo, que o povoamento se deu assim, começou pela questão do vaqueiro, as famílias foram crescendo. Olha que legal, né? Entendeu? Aí vieram pessoas de Pernambuco, Paraíba, Maranhão, e aí foi criando uma fazenda. A cidade iniciou por uma fazenda chamada Lages. Aí que daí legal. Foi dando um processo, aí um padre surgiu, e daí ele foi para a Itália, voltou, e aí começou a história do município e foi homenageado como Monsenhor Gil. Legal. E aí temos os festejos durante o ano nas comunidades rurais e também na cidade. E aí também tem, além do religioso, tem o banho, tem o Poço Azul, tem os açudes. Riqueza, né, Carlos? Então entendeu? Você já vai anotando para botar tudo isso no papel, combinado? Pronto, botar beleza, no papel obrigado. Para que a gente possa todo mundo ler, tranquilo? Certo, gente, eu vou parar aqui a gravação da nossa aula, tá bom? Para também a gravação não ficar muito grande para quem for assistir depois. Porém, eu quero propor aqui uma foto. O que é que vocês acham? Podemos todo mundo registrar uma foto? Beleza. Vamos. Pode ser? Vamos lá, né? Afinal de contas, aqui, nosso sextou